Agora sobre o Vasco da Gama, notícia super importante. Na noite desse domingo, Andrei Santos disse sim à oferta de parcelamento da dívida que o Vasco tem para com ele. O Vasco deve na casa dos 12 milhões de reais. O Andrei e seus representantes exigiam que o Vasco bancasse essa grana à vista para que ele pudesse atuar por empréstimo no clube até o início do mês de julho. Afinal das contas, o Vasco ofereceu em 3 parcelas, o Andrei aceitou e o anúncio do retorno do Andrei a São Januário vai acontecer nas próximas horas. A divisão da grana que o Vasco deve ao atleta ficou da seguinte maneira: 3 milhões e 600 mil reais até essa sexta-feira, 6 milhões de reais até o fim do mês de março e mais 2 milhões e 400 mil até o fim do mês de abril. Você deve estar preocupado em saber como é que vai funcionar o empréstimo, certo? Chelsea empresta o atleta de graça, não cobra nada e ainda banca os salários do atleta. Só que o Andrei fica até o início de julho. A única possibilidade desse contrato de empréstimo ser estendida é se o jogador não conseguir o visto de trabalho para atuar no futebol inglês. Chelsea ainda condicionou o empréstimo à liberação do atleta para a disputa do Mundial Sub-20. Esse Mundial está previsto para começar em maio e terminar em junho. Dessa maneira, a tendência é que o Andrei jogue no máximo 16 partidas durante o período, melhor do que nada, né? Levando em consideração que o Andrei já tinha negociações bem avançadas com o Palmeiras e o torcedor do Vasco estava bravo. Acho que dá para festejar esse acordo. O Vasco não vai gastar nada também. Enfim, o bom filho a casa torna. Quero falar agora sobre um chapéu frustrado do Fluminense, notícia que também interessa ao torcedor do Vasco. O Flu tentou na semana passada dar um chapéu no rival para a contratação do Lelê, atacante de 25 anos de idade, artilheiro do Campeonato Carioca. São 9 gols em 9 jogos, ele inclusive marcou 2 durante esse final de semana na vitória contra o Bangu por 4-0. O jogador tem 10 gols em 10 partidas no ano, ele ainda marcou um gol pela Copa do Brasil. Pois bem, o Vasco já tinha um acordo com o Itaboraí, que é dono dos direitos econômicos do atleta já há algum tempo, empréstimo até dezembro, 500 mil reais, com o valor fixado para compra. O Fluminense apareceu depois e oferecia o mesmo valor, achando que conseguiria superar o Vasco. O Itaboraí disse que não, que diante dessas circunstâncias, com as mesmas cifras, vai fazer valer o acordo verbal e vai mandar o jogador para o Vasco. O Lelê também demonstrou mais interesse em jogar pelo Vasco. Isso só vai mudar se o Fluminense for capaz de fazer uma proposta muito melhor, tanto para o Itaboraí quanto para o atleta. Tudo se encaminha para que o Lelê se torne jogador do Vasco a partir do fim do campeonato.